Sejam bem-vindos ao meu mais novo canal. Eu sou o Carlos Blanco, seu conselheiro em ação. E hoje eu quero falar sobre algo que, assim, é algo muito delicado para se falar, que é sobre incels e red pills. Eu não quero demonizar nada, nem dizer que um é errado, o outro é certo. Eu não quero aqui levantar, tomar partido de ninguém. Eu quero tentar dizer tudo da maneira mais neutra possível. Mas para que nossa situação não fique delicada, deixa um like nesse vídeo, inscreva-se se você for novo e deixa um comentário aqui nesse vídeo. Bem, o que precisamos entender é que esses grupos foram formados a partir de uma dor sentida de homens que tiveram uma decepção amorosa com mulheres. O Red Pill foi criado através de uma expressão que apareceu no filme Matrix, que a pessoa tinha lá a opção da pílula azul, a pílula vermelha, um negócio assim. A pílula azul não mudava nada e a vermelha a pessoa tomava juízo, uma coisa assim. E aí foi criado esse contexto dos Red Pills, que são homens assim. O Red Pill e o Incel, eles são o antagonismo do feminismo. Se de um lado tem pessoas que demonizam homens, do outro tem outros que demonizam mulheres. E fica algo assim, fica aquela guerra dos sexos entre as pessoas. Eles se colocam como adversários. E quando você se coloca com adversário, como alguém como seu adversário, seja homem ou mulher, o que acontece? Você tem uma relação tóxica, seja de amizade, seja de namoro, seja qual for, sua relação é tóxica com alguma pessoa. Bem, e o que aconteceu? Esses homens que estão dentro desses grupos dos Red Pills e os Incels é uma espécie de celibatário involuntário. O que é isso? São aquelas pessoas que, por mais que elas queiram ter um relacionamento, nunca conseguem. Não estou falando daquele que não quer ter um relacionamento porque na cabeça dele ainda não é hora, porque ele está focando em outras coisas. Não estou falando desse tipo de pessoa. Estou falando do tipo de pessoa que quer um relacionamento, mas não consegue de jeito algum. Esse termo apareceu nessa série aí que todo mundo está comentando, Adolescência, no qual o menino é acusado, né, de um suposto aí desvivamento, não vou dizer aqui a palavra, a uma menina que fez ali um certo bullying com ele, que marginalizou o garoto, dizendo que não queria nada com ele, mas não só isso, além disso ela disse que ele ia ser como dizem, um virgão para sempre, um negócio assim. O menino foi interrogado, aconteceram múltiplas coisas nessa série, não há ali um final, se ele foi culpado ou inocente desse caso. Bem, e o que eu estou querendo dizer? Eu não estou aqui em si para falar da série. Que normalmente esses grupos foram formados exatamente por isso. Eu vou dar um conselho para você que rejeita uma relação com alguém. Você não quer? Você não quer. Você não é obrigado, concordo, mas você não tem o direito de marginalizar a outra pessoa. Se a outra pessoa não é interessante para você, se você não gosta, não tem assim afinidade, não tente marginalizar. Dizer que aquele ali vai ficar para sempre, porque você destrói a autoestima de uma pessoa. Não estou justificando o que aconteceu, nada disso. Mas você marginalizar alguém, dá nisso daí, né? Você pode não aceitar a pessoa a ter um relacionamento com uma pessoa, mas você não tem o direito de tirar sarro, fazer gracinha,
é isso que se torna prejudicial com a pessoa, né? Você fazer essas coisas. E segundo esses incels e os Red Pills, eles tiveram decepções amorosas, porque na cabeça deles, a maioria das mulheres, né, eles dizem assim: o homem fica com quem ele pode, a mulher fica com... Eles, na cabeça deles, tudo favorece mais a mulher. A gente já vê aí um certo assim, uma certa posição nerfada de vítima da pessoa. O que podemos dizer aí? Que uma pessoa autorresponsável, ela supera qualquer... Por mais que tenham leis que favoreçam mais a mulher que o homem, a pessoa supera o que o sistema impõe para ele. Consegue se superar. Por quê? Alguém que sempre se coloca na posição de vítima, ele sempre vai ser o quê? Sempre vai ser um derrotado. Ele sempre vai culpar alguém da esfera de fora. E é isso que acontece com essas pessoas que fazem parte desse grupo. Para eles, o culpado é sempre a mulher. Eles nem chamam a mulher de mulher, já perceberam isso? Eles falam colher, eles não falam mulher, né? Mas eu não sei o real motivo. Se alguém souber, vocês colocam aqui. E a gente percebe que muita gente que entra nesses grupos são homens acima de 30 anos, decepcionado, frustrado, que não resolveram a sua frustração com as mulheres. E realmente o alvo deles maior são mulheres com mais de 30 anos ou mulheres que são mães solteiras. Isso surgiu justamente por causa disso. Uma coisa não justifica a outra, repito. Por causa desse tipo de mulher que marginalizava os homens. Na cabeça deles, homens, só os homens padrão têm vez. Que a mulher escolhe quem quer. Há uma dor real em cima disso, mas há também questionamentos em relação a atitudes das pessoas que estão nesse grupo. E você vai entender. A dor de sentir rejeitado, inadequado num certo ambiente é algo assim que dói, mexe muito com a nossa autoestima, de saber que o mundo é sempre daquele que a vida de alguma maneira ou de outra favoreceu algumas pessoas e não favoreceu outras. Entenda uma coisa, a vida não favoreceu ninguém, não existe destino traçado. Deus, lá em cima, não escreveu um título assim: pô, esse cara aqui vai ser feio de doer, não vai arrumar ninguém, vai ser um cara frustrado. Deus não escolhe isso aí para ninguém. O que você precisa entender é que nós podemos mudar nosso destino. E é o que alguns desses Red Pills e incels não entenderam. Realmente, é só o cara que é branco, de olho azul, rico, que consegue as mulheres mais lindas do universo? Posso te dizer com toda certeza que não. Existem homens comuns que conseguiram ter um casamento com sucesso, conseguem ter relações íntimas, conseguem ter tudo da maneira e não são bem sucedidos não. Ganham um salário ok, mas dizer que não, isso não. Homens até desprovidos de beleza que conseguiram. Aí vem a pessoa dizer: não, são poucos. Não, posso dizer que a maioria. Posso te dizer que é a grande maioria. Uma vez eu vi um depoimento de uma ex-atriz de filme adulto, né? O nome dela é Márcia Imperator. E sabe o que ela falou? Que ela prefere os homens que não sejam assim tão providos de beleza, tão assim. Sabe por quê? Esses homens, eles não deixam a mulher de lado, que eles estão ali tendo uma relação íntima, e fica ali pra frente do espelho: ah, porque eu sou isso, porque eu sou o máximo, porque eu sou... E deixa a mulher de lado. Aí ela fala que ela prefere os homens assim, não vou dizer feio, mas assim, um pouco mais assim, abaixo, porque os lindos de morrer, que, segundo ela, fazem isso daí.
né? Fica medindo o bíceps com a fita métrica, se olhando no espelho e a mulher ali. O que eu tenho que entender, o que você precisa entender é isso. Nem você não precisa usar a sua desvantagem como desculpa para não ter aquilo que você deseja. E existem maneiras de você resolver essas coisas e não ser um incel nem um red pill da vida. No caso, se isso for do seu desejo. Uma vez um disse desse canal, num desses canais aí, falou: mulher mais velha é isso aí, quer mandar nos outros. Eu não concordo. Eu não concordo, não acho isso daí. São pessoas, para você ver, eles generalizam as coisas. Dizem que a culpa disso é do feminismo. E o feminismo nada mais foi do que as mulheres, assim, terem os mesmos direitos que os homens têm, né? Mas isso aí é um outro assunto. E o que você precisa entender? Homens e mulheres não são adversários. Entenda isso de uma vez por todas. Homem e mulher não são adversários. Homem e mulheres nasceram um para o outro. Independente aí do que você pensa, da sua opção sexual, enfim. Então, a guerra dos sexos às vezes só existe na nossa cabeça, no sistema e tal, e você precisa vencer isso. Eu entendo que é difícil ouvir conselhos como melhore você mesmo quando você está ferido, mas seguir fórmulas prontas transformam o quê? Mulheres em inimigas e homens em alfas. Também não é nada saudável. A vida é mais complexa que isso. As relações humanas são mais ricas do que um jogo de poder. Entendam que um depende do outro. Então, o que você precisa ter aí para poder não ser esse tipo de pessoa que um odeia o outro, né, e tenta dominar, é olhar para dentro de si mesmo e curar suas inseguranças, desenvolver empatia e construir relações verdadeiras com os outros e com você mesmo. Porque a pessoa que odeia o outro é certeza que ela não se ama. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é se amar. E no fim, a dor da rejeição é sempre um problema, mas o caminho inadequado não é construir muros. Se a solidão dói, busque em si o que? A conexão com outras pessoas. Porque você teve uma decepção amorosa, não significa que você terá todas assim. Talvez, se você está tendo uma atrás da outra, o problema pode estar em quem? Em você. E quando as pessoas não assumem os seus erros, é mais fácil o quê? Colocar a culpa no outro. Não, a culpa é da mulher que sempre tem aqueles caras babaca, não sei o quê. Não é assim não. Você pode mudar seu destino se você quiser. Se realmente você quiser, se você realmente tentar isso, se é do seu desejo. Então, você precisa o quê? Desenvolver o autoconhecimento. Entender que mulheres e homens não são adversários. Homens e mulheres dependem sim um dos outros. Assim como o ser humano em geral depende um do outro. Então, se você ainda está mal resolvido com esse tipo de situação, eu proponho a você que você tente se redescobrir. Para quê? Para que você não seja mais um frustrado e fique aí demonizando tudo e todos, achando que o mundo é daquele jeito, quando na verdade não é. E se alguém lhe disser algo, não tome aquilo como uma lei, mas tome aquilo como uma inspiração de mudança que você pode vencer. Bem, eu vou me despedindo por aqui, como eu venho dizendo, eu prometo melhorar a cada vídeo e a cada dia também. Fiquem com Deus e até a próxima.